Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, aqui Michele Marques, mentora de carreiras, consultora de gestão estratégica, uma incentivadora de pessoas. E falando um pouquinho sobre priorização das nossas atividades dentro do nosso tempo. Se você está chegando aqui agora, se não viu os outros vídeos, vou deixar aqui os links. Lá a gente já falou sobre o que é tempo, a gente já falou sobre valores, nós já falamos sobre planejamento e falamos sobre foco. E hoje nós vamos falar sobre priorização. Então, como eu vou priorizar aquilo que eu vou realizar dentro da minha semana, dentro do meu dia, dentro do meu mês, né? Então, quando a gente fala da disciplina lá de planejamento, que é conseguir olhar para a semana e entender quais são os objetivos, o que eu quero entregar naquela semana, qual o resultado eu espero atingir naquela semana, a gente vai passar pelo momento de priorizar. E priorizar é entender o que eu vou colocar no topo da minha lista de tarefas e o que talvez eu tenha que remanejar, colocar para outros dias ou para outras semanas, ou me cercar de outras formas de executar essas atividades também. A gente vai falar aqui um pouquinho na sequência. Mas antes de a gente entrar em técnicas de priorização, vamos entender um pouquinho sobre conceitos de urgência e importância, né? Se a gente for pesquisar e procurar outras pessoas que também falam de gestão do tempo, que falam de produtividade, a gente vai encontrar alguns conceitos parecidos e outros um pouco diferentes. Foram conceitos ajustados. E uma das coisas que eu gosto, assim, de deixar claro, e vou reforçar isso muitas vezes, é que cada pessoa precisa encontrar o seu jeito e aquilo que dá certo para o seu dia a dia e para sua rotina, tá? Então não existe uma verdade absoluta, existe aquilo que faz sentido para mim, eu me aproprio deste sentido e utilizo isso dentro da minha vida. Então, eu gosto de usar como conceitos de importante, de urgente, o seguinte entendimento. Quando eu penso em algo importante, é algo que tem algum tipo de valor para mim. E não é só valor financeiro, não está só relacionado com um valor de receita que eu posso estar recebendo, ou um valor de algo que eu tenha que pagar, então eu tenho que tomar cuidado com este prazo para não perder, mas também relacionado com aquilo que eu acredito. Lembra que nós falamos, e se você não viu essa aula, volta lá e dá uma olhadinha sobre gestão do tempo e valores, né? Lá a gente falou bastante sobre entender o que eu entendo que é um elemento fundamental para mim, que é importante para minha vida. Então, quando eu falo de importância, eu tenho este valor atrelado. Pode ser sim um valor financeiro? Pode, mas pode ser outros tipos de valor. Tem uma importância porque está relacionado com a minha carreira, ele tem uma importância porque está relacionado com a minha família, ele tem uma importância porque ele está relacionado com uma boa entrega que eu quero fazer ou com aquele objetivo que eu coloquei para minha semana. E quando a gente vai falar de urgência, a gente está falando de prazo. Tem prazo ou não tem prazo? E quando a gente olha para o prazo, a gente vai entender também, existe um prazo fatal, ou seja, se eu não cumprir com aquele prazo, eu não tenho mais o que fazer, né? Ou se eu deixar passar o prazo, eu ainda consigo atender aquela demanda, mas eu vou ter um prejuízo. Então, urgência, ela é o prazo. A gente vai olhar por tempo que a gente tem para executar determinada atividade ou determinada ação e vai entender qual é o prazo que a gente tem relacionado. Uma coisa que eu gosto de ter para mim é que nem tudo que é urgente é importante. Então, nem tudo que é urgente vai ser priorizado dentro daquilo que eu entendo que é o ideal do meu dia a dia, tá? Pode acontecer, e aí vamos tentar materializar um pouco mais essa questão da urgência, tá? Eu já passei por situações, aí eu vou falar do ambiente de trabalho, que eu acho que fica mais fácil de materializar. Eu já passei por situações em que colegas de outras áreas pediam algum tipo de apoio.
para resolver determinado problema, né? Eu precisava de algum tipo de relatório ou de algum tipo de conteúdo relacionado com a etapa do trabalho que eu executava. Antes de eu entender a importância da priorização e de desengravidar os assuntos e os temas, eu saía realizando. Eu ficava, às vezes, até meio desesperada, assim, e eu me fundia com o desespero da pessoa que estava do outro lado, e muitas vezes, né, que daí vem aqueles pedidos pela metade, né, olha, Michelle, eu preciso de um apoio, eu preciso de um relatório com tal informação para hoje à tarde, porque fulano me pediu, isso aqui vai para diretoria, isso vai para não sei quem, e aí tu acaba te envolvendo na emoção daquela pessoa e isso faz com que nós dois acabe mergulhando naquela emoção e perdendo um pouco do olhar mais sistêmico, mais afastado da situação, que é o que nos ajuda a resolver as coisas de forma mais efetiva, de fato. Quando eu comecei a estudar mais sobre produtividade, sobre gestão do tempo, uma das primeiras coisas que me chamou a atenção, que o instrutor falava, era justamente de se distanciar do que está acontecendo. Então, eu passei a questionar a pessoa sobre o que exatamente ela precisava. Perguntas do tipo, ok, quem te pediu isso? Ah, fulano. Ah, beleza. Qual é o público? Para quem que ele vai apresentar essa informação? Ah, para fulano, Beltrano, ok. Tu sabe qual é o objetivo desse encontro? Tu sabe qual é o objetivo dessa reunião? O que eles querem discutir? Que tipo de decisão eles querem tomar? Então, a pessoa, além de ela começar a aliviar aquela euforia, a gente não se mistura e nós começamos a trazer para a parte racional, né, do problema de fato. E aí, nessas conversas, eu fui entendendo que uma boa parte desses pedidos que acabam entrando como interrupções podem ser tratados de forma tranquila dentro do nosso dia. Isso é sempre lindo, maravilhoso? Não, não é. Tem situações em que a gente vai acabar se misturando com aquela emoção, porque talvez naquele dia a gente também não esteja tão no momento assim de conseguir fazer esse distanciamento, e a gente vai se misturar, e quando vê a gente entrou naquele bolo mesmo. Tem situações que de fato para você aquilo também tem um grau de importância, e você vai ter esse ímpeto de querer resolver aquilo, e talvez vai levar mais tempo para entender qual é a lógica, e tá tudo certo, tá tudo bem. A gente tá aqui para aprender mesmo, e a gente não tem uma vida linear, né? Tudo acontece numa linha super perfeitinha, não. Então, quanto mais a gente consegue trazer técnicas para dentro do nosso dia a dia, melhor é a nossa produtividade, a nossa gestão, a nossa priorização. Mas não quer dizer que a gente não vá ter picos de momentos que a gente se perdeu um pouco no que tinha pensado, que a gente se perdeu um pouco no planejamento, que a gente teve que se reorganizar, que a gente falhou no planejamento mesmo, e vida real, é isso aí mesmo, né? Quando a gente vai se apropriando, a gente vai tomando um pouco mais de consciência, vai ficando mais fácil. No início a gente vai patinar, vai dar umas tropeçadas, enfim, mas com o tempo as coisas vão funcionando de forma mais tranquila. Então, essa diferença do que é importante, o que é urgente, e entender que o urgente nem sempre é importante, então ele nem sempre precisa ser feito, já traz pra gente um alívio no sentido de entender o que está acontecendo, né? E conseguir, sempre que for possível, né? Sempre que a gente estiver atento ao que está acontecendo, se distanciar um pouco da necessidade e gerar questionamentos para que a gente possa entender. Então, por que aquela demanda apareceu? Qual é o objetivo dela? Quem vai utilizar essa informação? Que tipo de público a gente está falando? Que tipo de dado de fato precisa ser apresentado? Porque em muitos casos o pedido chega para a gente errado também. E a gente acaba fazendo pedidos errados, né? Porque não é só a gente que recebe demanda, a gente gera demandas para outras pessoas também. E a gente também, em muitos casos, e eu faço isso com uma certa frequência, assim, de fazer o pedido errado. Então, ao invés de pedir qual é o dado fim mesmo que eu preciso ter este cenário,
Às vezes a gente acaba querendo dizer para a pessoa, me gera X informações e eu vou trabalhar com essas informações. E às vezes isso mais atrapalha do que ajuda. Então, enquanto eu estou do lado daquele que está pedindo ajuda, né? Está pedindo socorro, ou preciso demandar algo para alguém, qualificar o meu pedido. O que de fato eu preciso lá no final? Quem vai olhar essa informação? Que tipo de informação eu preciso mostrar para essa pessoa? O que tipo de ação, de atividade eu preciso entregar para essa pessoa? E a partir disso eu vou amadurecer o meu pedido para quem de direito, né? Então, quando eu vou fazer o pedido para a pessoa, eu já posso ser mais clara e dizer, olha, eu preciso desta informação, eu preciso que você execute esta tarefa com esta qualidade, com esta entrega, e a gente tem este prazo. Então, até para a pessoa que está do outro lado fica mais fácil se organizar. E você, como receptor, pode ajudar essa pessoa, a quem está te demandando também ter essa clareza, né? Trazer clareza para o que se precisa. Parece trabalhoso isso, né? Mas é instintivo. Conforme a gente vai praticando, chega uma hora que isso é instintivo. A pessoa te pediu alguma coisa, apareceu uma demanda, e naturalmente tu já começa a fazer perguntas, tá? Mas pra quê? Quem vai olhar? De que forma? E beleza. E aí tu já conseguiu estruturar isso na tua cabeça, já tem uma linha de tempo na tua cabeça do que é necessário fazer para conseguir executar aquela tarefa, tá bem? Então, entendido aqui, dentro do conceito que eu gosto de utilizar, o que é importante, o que é urgente, a gente vai olhar de fato para as priorizações. Então, quando a gente está planejando a nossa semana, a gente tem a nossa listinha lá, nós já fizemos a listinha das nossas atividades, então a gente já sabe quais são as nossas tarefas, coisas que nós temos que executar, e nós já sabemos quais são os nossos compromissos, que são coisas que envolvem outras pessoas. Compromisso tem data e hora para acontecer, então tá lá na nossa agenda, a gente já sabe que naquele horário, naquele dia, já está destinado para aquele assunto. Aí a gente vai pegar a nossa listinha de atividades e vai fazer exatamente esse pensar. O que é importante, e é importante por N motivos, pelos seus motivos. Bom, pela priorização, eu tenho aqui, 1, 2, 3, 4, 5 atividades que pela importância eu faria primeiro, ok? Agora, dessas 5 atividades, vamos olhar para o prazo? Qual delas tem prazo? Das 5 atividades, eu tenho 2 aqui que eu tenho um prazo fatal. Eu preciso entregar neste dia e nesse horário, ok? Então, eu vou priorizar essas 2 tarefas. Elas estão no topo da minha lista, são as 2 primeiras que eu vou executar. E as outras vêm na sequência, conforme o prazo. Cuidados que a gente precisa trazer para esses conceitos, assim. É uma tendência, não quer dizer que você é assim, mas é uma tendência da nossa lista ter muitas atividades. E a gente olha para aquelas atividades e pensa, eu quero fazer tudo. É lógico, eu não quero ter pendências, eu quero fazer tudo. E quando a gente olha para a quantidade de atividades, já gera um desespero e uma ansiedade, não vou dar conta. Quando a gente começa a aplicar priorização, tu começa a ser carinhoso contigo. Porque tu entende, se eu tenho uma lista com 15 atividades, dessas 15, 2 são super importantes e urgentes, elas têm prazo fatal e eu não posso perder esse prazo, e eu me conhecendo, sei que eu vou levar em média meio turno ou 2 horas para realizar cada uma dessas tarefas, eu já estou entendendo que não adianta eu priorizar as 15 dentro do mesmo dia, porque eu não vou conseguir realizar. E isso só vai me trazer frustração. Então, se eu já estou conseguindo enxergar este cenário, não faz isso com você, não se maltrata. E ok. Se você planejou e na segunda-feira só tem 3, só vai conseguir executar 3 atividades, e não é só, né, que vai conseguir executar aquelas 3 atividades, porque elas vão lhe tomar mais tempo, distribui as demais atividades nos outros dias da semana. Acho que o mais importante é a gente conseguir resgatar no final desse dia, ou no encerramento dessa semana, aquele sentimento de satisfação de ter feito, de conseguir realizar pelo menos a maior parte daquilo que a gente espera, daquilo que a gente programa, né? Então, faz uma distribuição saudável, né? Não sei se essa é a melhor palavra, mas adequada
dentro da sua agenda, né? Então, não coloca várias atividades, mesmo sabendo que talvez não dê tempo para realizar elas, né? E você se conhece, você sabe quanto tempo precisa para executar cada uma das atividades. Então, mais ou menos, tem em mente aí quantas tarefas diárias você consegue realizar e qual a complexidade de cada uma delas e distribui isso dentro da semana de forma a se sentir tranquilo e satisfeito. Acho que essa é a palavra, sentir-se satisfeito com o que você conseguiu realizar. E acho que uma coisa que me chama a atenção é que ser produtivo não quer dizer, é diferente de ser fazedor de coisas, né? Então eu tô fazendo um monte de coisa, então eu tô sendo super produtivo. Não quer dizer. Eu sou produtivo a partir do momento que eu sei o que eu preciso fazer, que prazo eu tenho para fazer e eu consigo fazer aquilo no melhor tempo possível, com a melhor qualidade que eu posso fazer. Aí sim eu tô sendo produtivo. E não a quantidade. Eu fiz 10 atividades hoje, eu fiz 20 reuniões hoje, foi super produtivo. Será? Será que foi? Que tipo de decisões você tomou dessas reuniões? Que tipo de soluções você tira dessas reuniões? Entende? Então não é o volume que nos diz que se nós estamos sendo produtivos ou não, mas a qualidade com que a gente consegue fazer isso, tá bem? Então, revisa lá, olha para a tua listinha de atividades, dentro dessa lista de prioridades, pensa o que é importante, dá uma ordem para essa importância e depois parte para o prazo, para o tempo. O que tem prazo aqui para eu resolver, que eu tenho um prazo fatal, eu não posso perder, né? Mesmo aquelas atividades que talvez, eu consigo negociar o prazo, ou tudo bem, se eu não mandar agora, eu posso mandar um pouquinho depois, mas aí você vai ter prejuízo, sabe? Daí se tem prejuízo, às vezes a gente também fica se sentindo mal. Então tem como a gente conseguir olhar para nossa linha de tempo e pensar assim, bom, eu preciso entregar um trabalho para daqui 2 dias, então eu vou fazer isso dentro de um tempo saudável, vou fazer hoje para que eu tenha tempo de revisar com calma ou de pedir apoio para alguém revisar esse material, se for o caso, né? E da mesma forma as nossas atividades pessoais, né? Eu preciso ir no oftalmologista para revisar, fazer uma revisão do meu óculos. Faz 2 anos já que eu não faço, não dou um oi lá pro médico. Então, isso também é importante, né? Só que a diferença é que isso não tem prazo. A gente acaba empurrando essas coisas que são as coisas de qualidade, né? Que estão relacionadas à qualidade da nossa vida, à qualidade do nosso dia a dia. A gente vai empurrando porque elas não têm um prazo. Então, coloca isso também como uma prioridade dentro da tua listinha. Bom, então na quarta-feira eu vou ligar pro médico e vou marcar uma consulta. Já sei que dia mais ou menos é um dia bom para eu consultar, no final do mês, no início do mês, no início da manhã, no final do dia. Então, coloca essas coisas também na listinha, né? Nessa lista de atividades. A mesma coisa é estudar, né? Eu vejo vários colegas e até mentorados que passam pelo processo de mentoria comigo com algumas reclamações do tipo, mas eu queria estudar mais e não consigo, eu queria ler mais livros e não consigo. E aí a pergunta, mas isso tá dentro da tua lista de atividades do dia? Isso tá dentro da tua lista de tarefas da semana? Não tá. Então é lógico que você não vai priorizar, né? Então, eu acho que esse é o cuidado. Não adianta a gente pensar, eu quero fazer isto, mas isso não aparece na tua lista de atividades. Então, ele não está sendo priorizado. E ok, é isso aí mesmo, existe um desejo de realizar um volume muito maior de coisas do que a gente, de fato, tem tempo para fazer. E aí, por isso, o conceito da priorização, ele é bem importante, é entender, isso aqui de fato é importante para mim, é muito importante. Isso aqui tem prazo? Não tem prazo, mas ele é importante, então eu vou programar, sim, isso dentro da minha semana ou dentro do meu mês para eu realizar. Tem prazo? Ok, eu não vou deixar para fazer na véspera de vencimento do prazo. Vou fazer isso com um tempo razoável, um tempo saudável, para que eu possa depois revisar, retomar, enfim. E outras coisas, né? Pensar em outras ferramentas que podem nos ajudar também nessa lista de tarefas, que é o delegar, pedir ajuda, distribuir tarefas, né? Desde as coisas de casa, né? Aqui em casa, a gente tem uma cachorrinha, a Chanel.
de tempo, uma semana sim, uma semana não, ela vai pro banho. Tem que mandar ela, tem que agendar na pet, tem que levar ela lá, tem que buscar. E nem sempre eu consigo fazer isso, não tá dentro das minhas prioridades da semana, eu não consegui encaixar ela. E eu peço pro meu esposo, Thiago, por favor, liga lá pra pet, agenda o horário, leva ela. Ele faz, e a gente já tem uma dinâmica que a gente não precisa ficar pedindo, né, faz isso, faz aquilo, e mesmo que peça, a gente já entende. Então a gente já tem uma dinâmica dentro de casa de coisas que é do casal, não é porque eu sou mulher, eu que tenho que fazer, não. É da casa, e se é da casa e nós dois moramos aqui, é responsabilidade dos dois. Então a gente vai delegando tarefas um pro outro, né? Assim, tem que sair, tem que ir lá pagar uma conta, ou tem que ligar para o cara do ar-condicionado vir revisar o ar. Então a gente vai delegando tarefas. Isso também são tarefas, também são atividades que a gente tem que executar dentro do nosso dia. Não é só as nossas tarefas de trabalho, são as nossas tarefas de casa, do pessoal também. Então, o delegar, ele nos ajuda também com essa priorização. Então, se eu preciso resolver duas coisas no mesmo tempo ou no mesmo horário, eu não consigo. Né? Então, o que eu posso delegar? Para quem que eu posso pedir ajuda? Um colega de trabalho pode me ajudar? Olha, eu tô com essa situação, eu preciso entregar isso aqui, eu não vou dar conta porque eu tenho uma outra entrega que também é importante e tem o mesmo prazo. Pode me ajudar? Posso. Ah, beleza. Aí une forças e consegue fazer. Então, delegar atividades. E prestar atenção se aquilo que você de fato está gastando mais tempo, usando mais o seu tempo, está lhe trazendo algum tipo de retorno. Aí a gente vai revisar de novo lá a questão das distrações, quanto tempo a gente está ficando, em muitos casos, vendo TV, olhando Netflix, enfim. Não que isso seja errado, não existe nada de errado nisso, é só a gente se sentir confortável com as nossas escolhas. Bom, então hoje eu escolhi tirar a tarde para maratonar Netflix. Beleza, tô satisfeita com a minha escolha, não vou ficar remoendo depois no final do dia ou amanhã que droga, fiquei 4 horas assistindo TV e tem um monte de coisa para fazer e não fiz. Esteja tranquilo com as suas escolhas. E falar de tempo, falar de gestão das nossas atividades é passar por esse processo de planejar, de decidir, de priorizar e de saber assim, o que para mim neste momento é importante e o que para mim neste momento faz sentido priorizar. Então, a gente vai passar a vida inteira escolhendo, a gente vai passar a vida inteira priorizando. Pode ser que neste momento eu esteja priorizando estudar. Então, vou usar mais do meu tempo, deste presente, que é o tempo, para o estudo. Pode ser que daqui a um tempo a minha prioridade seja me preparar para correr uma maratona, por exemplo, como já foi para mim no passado, correr uma meia maratona. Em 2018, meu foco foi me preparar para correr uma meia maratona. Então, muito do meu tempo livre ou muito da minha organização diária e semanal, ela tinha esse foco. Então, eu tinha que ter um tempo certo para eu treinar, eu tinha que ter tempo para preparar o que eu ia comer, eu tinha que ter tempo para descansar. Entende? Então as nossas prioridades vão modificando conforme o objetivo do nosso ano, do nosso mês, da nossa semana. Então fique confortável. Acho que o mais importante aqui é você se sentir confortável com aquilo que você priorizou. E se você priorizou tirar um dia de folga e não fazer nada, fique tranquilo com a sua priorização. Você tem esse direito, né? Você faz a gestão das suas atividades e do seu tempo. E se você está com um dia muito cheio, mas você se comprometeu com aquilo, são coisas que você quer fazer e quer entregar, isso é importante e isso é urgente para você, faça. Faça com a melhor qualidade possível, faça da forma como você entende que é o ideal. E tenha carinho com você na hora de priorizar. Não enche demais a lista de atividades e essa priorização de atividades para que lá no final do dia você possa se sentir satisfeito e não fique aquela cobrança, aquela na cabeça ruminando, poxa, mas não fiz, poxa, mas faltou, mas não consegui, sabe? Para que lá no final do dia você consiga dizer assim, hoje meu dia foi excelente, foi muito produtivo, consegui fazer aquilo que eu me propus a realizar neste dia, certo? Espero que eu tenha contribuído, que eu possa ter trazido alguns insights para vocês e que isso possa também contribuir aí para a melhor gestão e organização das atividades no dia a dia de vocês, certo? Beijos!